é o Evangelho segundo Jesus, segundo aquele que disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, segundo aquele que disse: eis que eu vos dei autoridade. Eu quero ler para nós hoje, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que na realidade não se sabe se foi a segunda, é apenas uma das duas que a gente tem aqui, são duas as que a gente tem no Novo Testamento, mas é provável que Paulo tenha escrito cerca de 4 cartas aos Coríntios, como é muito provável que haja um pedaço delas em cada uma dessas duas epístolas, tanto na primeira epístola quanto na segunda, mas isso é um detalhe de natureza técnica. O fato é que ele teve uma farta correspondência com os cristãos, os discípulos da cidade de Corinto, na Grécia, de cuja comunicação nós temos o conteúdo chamado de primeira e segunda carta aos Coríntios. E trata-se de um conteúdo cheio de uma carga humana muito grande, tem aspectos da vida pessoal, dos sentimentos, das emoções de Paulo, especialmente na segunda carta, onde você vê claramente vários traços da personalidade dele, tanto quanto o que ele estava sentindo no tempo em que ele escreveu as coisas que aqui estão narradas, os conteúdos. Ele estava com vontade de estar aonde não podia. Essa que é a verdade. Porque provavelmente ele estava na Macedônia, pela leitura do capítulo 8 dessa segunda epístola, dá para perceber que ele estava na região da Macedônia. E que foi de lá da Macedônia que ele encontrou, na pessoa de Tito, um bom mensageiro para levar o que ele queria que fosse dito. E por quê? Porque essa era uma comunidade que ele tinha fundado na base do evangelho que ele ensinava e cria, e que se tornara uma das comunidades, um dos grupos mais problemáticos. Na leitura da primeira epístola, a gente vê a quantidade de coisas esquisitas que aconteciam entre aqueles de Corinto, a loucura. Tinha uma mistura absoluta de tudo, de muita imoralidade, ao mesmo tempo em que havia uma pentecostalidade, um pentecostalismo desvairado, tão descontrolado, que o culto deles parecia uma loucura. E no meio de tudo ainda havia quem gritasse: Jesus é maldito, aleluia! E havia quem dissesse amém, porque de fato não tinha nada de racionalidade. Eles já eram um lugar, uma cultura, lá em Corinto, extremamente miscigenada e extrovertida, exagerada. E quando o Evangelho chegou, no início, com Apolo, com Paulo, com Priscila, com Áquila, com os primeiros que levaram a palavra, e Paulo ficou um tempo bem razoável entre eles, incomum, o tempo que Paulo passou entre eles ensinando. Era para se esperar que dali, daquele lugar onde houve um investimento tão maior do que em outros lugares e comunidades de fé, no entanto, o que prevaleceu ali foi a cultura, os exageros, e com esses exageros todas as polarizações possíveis, e uma fertilidade de loucuras, de acolhimento de maluquices e de heresias, como em nenhum outro lugar nesse ambiente do Novo Testamento.
nada ganha de Corinto. E nessa outra epístola, que é a que nós temos e leremos, ele explicitamente fala da chegada de falsos apóstolos, de gente que se dizia conhecedora do Evangelho e que contava um monte de histórias, de mentiras, de falácias e que falsificavam o Evangelho, misturavam o Evangelho com o judaísmo, queriam fazer dos cristãos de Corinto indivíduos judaizados, tanto quanto havia aqueles que traziam também junto com o Evangelho filosofias do gnosticismo, especialmente aquelas que diziam que eles podiam se entregar à dissolução, porque o que o corpo fazia não tinha nenhuma conexão com o espírito. E é no meio dessa polarização, mais essa cultura de marinheiros, que era o que a gente tinha em Corinto, com gente indo, gente voltando, porto, pouca raiz e toda aquela liberdade psicológica para experimentos que as pessoas têm quando não tem raiz em lugar nenhum e vão de cidade em cidade, era o que brotava em Corinto. E a religiosidade local era cheia de prostitutas cultuais do templo de Afrodite. Sexo era oferecido como liturgia no templo de Afrodite, na Acro Corinto. Então era um lugar com essa carga toda. E ele vê a comunidade que ele começou lá num espaço de tempo muito curto e se tornando uma coisa completamente outra, que não tinha nada a ver com o evangelho que ele tinha ensinado e pelo qual ele tinha se sacrificado no meio deles. E o que ele vê é um Alzheimer espiritual, o pessoal entrando em estado de demência, de esquecimento total, tudo muito parecido com o que a gente tem aqui em volta, só que hoje em dia aqui em volta existem coisas muito piores do que aquelas que havia lá em Corinto. A gente está numa situação muito pior. Mas a dele não era brincadeira. E ele escreve a esse pessoal o seguinte: porque embora andando na carne, no corpo, na visibilidade do espaço-tempo, comendo, bebendo, trabalhando, vivendo a vida do cotidiano, embora eu estando aqui, embora eu, Paulo, apóstolo de Cristo e mamífero Homo sapiens entre os humanos, embora isto, eu não ando como um predador, eu não dou ocasião ao meu capricho, à minha carne. Não militamos, ou seja, nós não nos entregamos ao aparato da carnalidade, do egoísmo, do desejo, da raiva, ou da promiscuidade, ou da prostituição, ou do engano, ou do adultério, ou da infidelidade, ou da mentira, ou da corrupção. Isso tudo está dentro desse pacotão da carne. A carne é tudo aquilo que se opõe ao amor de Deus, ao mandamento do Evangelho praticado com fé que opera pelo amor. A carne é tudo mais, é toda inveja, facção, dissensão, tudo que você queira do predador perverso se manifestando é obra da carne. Como Paulo mesmo diz escrevendo aos Gálatas, que as obras da carne são prostituição, impureza, infidelidade, ódio, ira, lascívia, implacabilidade, desafetuamento, todas essas e tudo mais que você queira, que não seja fruto do amor, é obra da carne. Ele diz, porque embora estejamos no corpo,
No entanto, nós não militamos, não usamos as forças da carnalidade, da animalidade, da predatoriedade. Nós somos do Evangelho. Eu só sou um homem de carne e sangue, mas eu não ando segundo o capricho da carne, do sangue e do desejo, do bicho. Ao contrário, as armas da minha vida, o meu poder, não é exercido com ódio, com raiva, com enfrentamento, com mentira, com deboche, com infâmia. Não, eu não me sirvo de nada disso. O que ele está dizendo é, eu sei que eu estou no meio de uma guerra de pensamentos, onde tem gente trabalhando contra o que eu ensinei a vocês. Eles são antagônicos ao Evangelho, conforme eu o tenho pregado. E eles me odeiam e eles têm tentado fazer com que tudo que eu ensinei e ensino do Evangelho seja varrido e esquecido por vocês. Eu sei. Agora, eu não vou usar os instrumentos deles. Eles é que usam de mentira, de calúnia. Eles é que inventam histórias. Eu não. As armas, as minhas armas, não são como as armas deles. Eu só sou um ser humano vivendo na carne, mas eu não uso as instrumentações da predatoriedade, do animal predador, que não é discípulo de Cristo, é só um mamífero inteligente e destrutivo. Eu não. Porque as armas da minha luta, da minha milícia, não são carnais. Eu reconheço que estou no meio de uma guerra, mas as minhas armas não são carnais. E sim, ao contrário, são poderosas em Deus. São armas do Espírito. São armas mentais, são armas espirituais. São os aparatos do poder do amor, da fé, da verdade, da justiça e da ousadia da esperança. É assim que eu me visto. Essa é a arma da minha milícia, da minha luta, da minha instrumentação, que é de natureza espiritual, é capacete da salvação, é sandália do Evangelho, é cinto da verdade, é couraça da justiça, é espada do Espírito e é o escudo da fé. E é assim que eu vou. E não me sirvo de nada mais, e não tenho nenhuma estratégia. É com essa ousadia que eu ajo contra toda a maldade que está instalada no meio de vocês para corromperem o Evangelho que eu ensinei desde o princípio. Sim, as armas da minha vida não são feitas de carnalidades, mas são poderosas em Deus, e elas têm o poder de destruir fortalezas. Fortalezas. É claro, ele estava se referindo às fortalezas que estavam sendo erigidas em volta da mente do povo daquela comunidade de fé que estava sendo toda corrompida, destruída. Mas ele, quando diz isso, diz algo que transcende o imediato, como ele próprio sabia. Ele sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ele sabe, e é ele que diz, que a nossa vida é conhecida nos lugares celestiais por principados e potestades. Ele conhece, ele tem a experiência de ouvir entes espirituais dizerem: sabemos, conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. No meio de
do mundo inteiro, os demônios sabiam quem era Jesus e sabiam quem era Paulo. E ele diz que os principados e potestades aprendiam sabedoria com as dinâmicas do movimento de obediência dele ao Evangelho, praticando por fé em amor, que isso abalava céus e terra, que isso mexia nas estruturas, nas fortalezas de todas as naturezas, fortalezas mentais imediatas, tanto quanto camadas espirituais, mexia invisivelmente nas mentes dos distantes. Por isso, conquanto ele quisesse estar presente, ele diz algumas vezes: vocês ficam dizendo que eu só falo forte quando eu estou longe, pois olha, agora eu gostaria de estar presente, mas eu não vou poder estar presente. Eu vou mandar, todavia, o meu pensamento, a minha carta, a minha convicção forte. E fiquem sabendo que eu não preciso estar aí, porque as armas espirituais que eu uso, que eu visto, o aparato do qual eu me sirvo, não é carnal. Eu não preciso de presencialidade. Ele na primeira carta disse: reunidos vós e o meu espírito, em 1 Coríntios 5. Ele cria que havia uma dimensão mística poderosa em relação a essa convicção de fé, que isso não reconhece distância, espaço, tempo. Como eu disse ontem ao Braulio, você podia estar em Andrômeda e a minha oração iria te atingir imediatamente, porque ela não tem que viajar milhares e milhares de anos-luz, ela não está limitada pelo espaço-tempo, ela é. Ele diz: essas são as armas da minha milícia espiritual, que não são carnais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. E quando ele disse isso, ele não tinha a menor ideia de como essas palavras haveriam de destruir fortalezas no curso da história humana. Ele mesmo não chegou a ver o que essas palavras causaram, como reinos caíram, como príncipes se curvaram, como escribas de filosofia diferentes se dobraram, como procônsules reconheceram, como grandes inteligências se perplexificaram, tanto quanto pobres, doentes, infelizes, miseráveis, enfermos, nus, foram por essas palavras e por elas crendo e nelas praticando, se tornaram vitoriosos e tomaram posse do impensável. Ele diz: as armas da minha milícia. E não tinha nenhuma arma com ele. Paulo não andava armado. Ele era como Jesus, armado de amor, de fé. É como Jesus dizia: ou não sabeis que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos, milhares. Ele anda nesse espírito, ele é vestido com essa convicção, que é a mesma que me veste, que vestiu meu Pai. Essa certeza de que você está tomado pelo aparato do Espírito. E que esse poder de Deus no teu espírito, na tua mente, na tua alma, na tua convicção, na tua consciência, é tão forte que ele provoca sonhos em poderosos.
Ele produz pesadelos em príncipes, reis, presidentes e tiranos. Ele perturba pensadores, filósofos. Ele mexe o inconsciente coletivo. Ele semeia verdade aonde nenhum poder de nenhuma natureza consegue alcançar. É um poder que está para além do que se pode imaginar. Mas ele diz, eu sei. Reconhecendo e abrindo mão do uso de toda a milícia carnal, abrindo mão de toda iniciativa do ódio, da raiva, da mentira, da manipulação, e confiando exclusivamente nas armas espirituais do amor, da verdade, da justiça, que são armas da luz, eu sei que eu tenho mais poder do que todos eles. Eu sei que mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Eu sei e tenho visto tantas vezes que desse cantinho aqui, por exemplo, do falar dessa palavra, que eu não sei aonde chega, mas o Senhor sabe aonde a faz chegar, eu tenho visto corações considerados inalteráveis serem provocados e fortalezas consideradas invencíveis serem quebradas e rachadas. Ah, vocês não têm ideia como é forte a armadura dessa milícia espiritual, é poderosa em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, mentiras, que vão sendo divulgadas para todo lado, compartilhadas, algumas até inventadas por robôs para todos os lados, e elas vão quebrando. Há um poder no Evangelho invencível, que um dia depois do outro vai anulando sofismas, mentiras, invenções, miragens, construções enganosas, falácias deliberadas, sendo vencidas por esse poder que não milita com os instrumentos da carnalidade, mas anula sofismas, destrói fortalezas, é poderoso em Deus e pega toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e dobra. Não tem filosofia, não tem ateísmo, não tem argumento, não tem inteligência, não tem nada que alcance, como Jesus disse, que alcance a sabedoria que naquele dia, naquela hora eu vos darei, a qual ninguém poderá suportar. É poderoso em Deus. É poderoso em Deus. Destrói fortalezas, anula sofismas. E pega toda altivez, toda arrogância mental ou de qualquer natureza que se levanta contra o conhecimento do Evangelho e dobra. Nenhum poder de nenhuma natureza, Paulo diz, tem o poder de enfrentar o Evangelho na minha vida. É isso que ele está dizendo. O poder que me veste é esse, que eu sei, que pega toda arrogância e verga, levando todo pensamento, toda elucubração presunçosa, levando cativos à obediência de Cristo, ao silêncio diante de Deus. E aí ele aplica ao pessoal que estava lá e diz o seguinte: estando prontos para punir toda a desobediência uma vez completa a vossa submissão.
Ele diz, essa milícia que está em mim vai trazer disciplina a vocês, não pela força, mas pelo convencimento da verdade. Quando vocês se submeterem, vocês vão experimentar o poder da força dessa disciplina esmagadora, dessa palavra invencível que é o Evangelho que procede de mim. Então eu não entrarei nas lutas carnais. Não entrarei, ao contrário, desisto de todos os instrumentos de carnalidade e me visto de todo o aparato espiritual que me dá um poder para além do racional, de modo que eu falo e essa palavra se transforma num decreto. Eu penso a verdade, ela se transforma num convencimento penetrante para além do espaço-tempo. Eu sonho o amor de Deus e ele se torna pesadelo no coração daquele que contra ele se levanta. E da fraqueza brota a força. E o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. Essas são as armas da nossa milícia. Invencíveis, poderosas em Deus. Meu querido Platão tem que ser estudado nas faculdades, nas academias, e todos os grandes pensadores. Paulo é lido nos trens, nos metrôs, nos ônibus, nos aviões, nos hotéis. Perturba a mente de todos, de pensadores, suscita verdades de dimensão não produzida pela razão acadêmica meramente. É poderoso em Deus. Pacifica o angustiado, faz silenciar a acusação do pecado. São as armas da nossa milícia, que não estão nas mãos de nenhum dos poderosos deste mundo. São as armas dadas pelo Espírito Santo àqueles que andam quebrantados em obediência ao Evangelho e que abrem mão da carnalidade dos enfrentamentos para crerem nesse poder que derruba fortalezas. Como muitos de vocês viverão para ver fortalezas caírem pela profecia da palavra do Evangelho que vocês estão ouvindo. Vocês verão muitos sofismas serem anulados pela palavra do Evangelho que vocês estão ouvindo. Vocês verão uma quantidade enorme de manifestações de altivez contra Cristo serem envergadas pela palavra do Evangelho que vocês estão ouvindo. E vocês verão que haverá aqueles que se submeterão a esta palavra e conhecerão o significado dessa disciplina, que é desse caminho, desse discipulado. Disciplina é desse ensino. O que ele produz, como isso é verdade. E como tem sido um desperdício que a maioria esteja militando segundo a carne, destruindo o mundo em nome de Deus, em nome de Cristo. Ah, se nós soubéssemos o significado de andar no Espírito e militarmos segundo as armas do Espírito, e não das forças humanas, da carnalidade, da mentira, do engano, da competição, da inveja, da tentativa de silenciar o outro, mesmo que o que ele diga seja verdade. Ah, se vocês soubessem que podem tentar à vontade, mas nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Ó Jesus,
que agora, à distância, onde quer que haja gente, em qualquer lugar da existência me ouvindo, onde quer que essa voz esteja chegando, nem que seja do podcast do inferno, no eco, no Tártaros, mas que o poder dessa tua milícia, dessas tuas armas espirituais, prevaleça no coração de todo aquele que ouvir, e que toda altivez seja vergada, que todo enfrentamento seja vencido, e que toda desobediência seja levada à consciência que se curva. É o que eu creio e é o que eu sei que está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém, amém.